Os ministros do Supremo, muitas vezes, eles abrem uma geladeira para pegar uma comida e começam a falar. Porque acendeu uma luz, eles começam a falar. Que querem falar, e querem falar. Eles não aguentam. Eles não aguentam. Eu não sei o que aconteceu com o Barroso, que resolveu falar sobre as Forças Armadas. Para quê? Quem é que perguntou? Para que falar sobre isso, né? Tá lá, as Forças Armadas estão lá fazendo o trabalho delas, aí o Barroso pega e fala, e dá um palpite. Não sei, de repente, porque a semana foi do Alexandre de Moraes, a semana foi do Fachin, porque era vítima do Daniel Silveira, aí ninguém falava do Barroso, né? Eu acho que talvez, não sei, vai ver isso, ele pode responder se porque estava com um pouco de crise de abstinência, não aparecia muito no noticiário. Você, pô, eu preciso fazer alguma coisa, não sei, de repente foi isso, às vezes não. Mas o fato é que não tinha nada que dar palpite. Ministro do Supremo Tribunal Federal, modelo é a Rosa Weber. Alguém vai dizer, mas por que você está falando isso? Porque ela trabalha calada, ela faz o serviço dela. Você pode discordar do voto dela, concordar com o voto dela, mas ela não fica por aí cacarejando. Ela não fica cacarejando, e os ministros do Supremo ficam cacarejando. Tem ministro do Supremo que não para de cacarejar. O Alexandre de Moraes também não é dado a dar entrevista. Você pode discordar de tudo que ele fala, nos autos, mas é outro, calado. Rosa Weber é ainda mais contida ainda. Então acho que é um exemplo, para mim é o melhor exemplo. Mas os outros, sabe, dão entrevista o tempo inteiro. A gente chama ministro para dar entrevista. Mas esse tipo de comentário que fez o Barroso, dando uma paulada nas Forças Armadas, para quê? Para levar outra. E daí dizer, este Supremo não se curvará. Para quê? Ninguém perguntou. Entendeu? Faz o seu trabalho. O Supremo Tribunal Federal fez o seu trabalho no Daniel Silveira. Faz o seu trabalho, o presidente da República fez o dele, aí eles acham que o decreto do presidente não é constitucional, derruba o decreto, é constitucional, confirma o decreto, mas não tem que ficar falando o que, para onde as Forças Armadas estão indo. Eles não são analistas, não são pagos para isso, são pagos para cuidar da Constituição e guardar a Constituição. Mas não aguenta, esse Barroso não aguenta ficar quieto, é impressionante. Aí cria uma crise, aí a gente fala do Bolsonaro, criador de crise, é um criador de crise. Mas daí vem o Barroso e cria uma crise, sabe? Qual é a melhor maneira de você ensinar para quem cria crises que ele está do lado errado? É não criando as suas também. E aí vem ele um desserviço. O que o Barroso fez foi um desserviço. Não é caçar o direito à palavra dele, não. Ele pode falar quanto ele quiser, agora aguente as consequências, que nem o Daniel Silveira. Quer falar o que quer? Fala. Agora aguenta as consequências. Agora o Barroso quer falar o que quer. Vai num evento. Primeiro que adoram um evento, né? Estava num seminário, adora um seminário, adora palestra, adora aparecer, adora. É o que eu falei. Abriu a geladeira, começa a falar. Alguns mais do que outros. E o Barroso está nessa lista dos que mais falam. Não é saudável para a democracia. Exemplos extraordinários vêm do exterior, exemplos extraordinários de outras cortes supremas, onde os camaradas não falam, gente, eles falam nos autos. Eles querem chegar ao topo da cadeia alimentar do Poder Judiciário, querem ser ícones do mundo jurídico brasileiro e querem virar popstar. Não tem que ser popstar. Barroso fica na tua. Trabalha pelo Brasil como tem trabalhado, mas fica na tua, guarda suas opiniões para você. Não precisa ficar compartilhando. Agora, nos autos, puxa vida, capricha, né? Faz o teu serviço do jeito que você sabe fazer, faz do seu jeito. Ninguém vai te ensinar a ser ministro do Supremo. Mas não fica ensinando o general a ser general, entendeu? Ensinando o deputado a ser deputado, o senador a ser senador. Você não é professor. Professor de outros poderes, professor do mundo. Não é professor. Aliás, e se fosse professor, ninguém te contratou para ficar falando isso. Você não está dando aula para ninguém está te chamando para dar aula, mas você quer participar? Quer participar. Então, talvez tenha sido uma crise de abstinência. Peço a quem for pensar em responder ao ministro, para não aumentar ainda mais a crise institucional, os outros poderes, compreendam. De repente, ele estava precisando
falar um pouquinho, porque ninguém estava chamando ele para nada.